A nossa amizade vem dos nossos pais, né? Nossos pais eram amigos, se conviviam e, por graça do destino, eu, como ser obediente, segui a orientação do meu pai, que era sempre, olha, cultive as boas amizades, sobretudo as que seu pai vai deixar de herança. E isso, há mais de 2 décadas atrás, há quase 3 décadas atrás, eu tive a oportunidade de me aproximar, de conhecer um pouco mais o Grupo Claudino. Eu digo sempre que o seu João Claudino, que é o pai da doutora Cláudia, ele foi mentor para muitas pessoas, algumas eles nem soube que era um mentor, mas simplesmente pela forma como ele se posicionava, pela grandeza com que ele adotou o estado do Piauí para gerar emprego, gerar renda e criar a condição de movimentar a economia daquele estado com empresas. E eu tive a oportunidade de poder trabalhar com o Grupo Claudino, trabalhar com a doutora Cláudia Claudino e perceber a liderança feminina que ela sempre teve no grupo. E, doutora Cláudia, a minha primeira aqui provocação vai para o cenário atual que a gente vive, né? Ano passado, a FIA Business School lançou uma pesquisa sobre liderança feminina. E 36% dos cargos de CEO, 36% dos cargos de executivos eram ocupados por mulheres no cenário brasileiro. Chamou a atenção que, ainda que a gente tenha percebido este aumento, ele foi 5% menor do que o ano anterior, de 2022. E a senhora que vem que está em um grupo à frente de um grupo que tem a quantidade grande de lojas de departamento em todo o Brasil, que vem de uma estrutura, eu diria, onde a liderança predominantemente é masculina e deve ter enfrentado inúmeros desafios por ser mulher, por liderar empresas. E nós gostaríamos aqui de compartilhar que desafios a senhora adotou, assumiu, e como superá-los lhe transformou na mulher que é. Muito bem, Joaquim. Eu gosto sempre de começar falando das duas famílias, a família da minha mãe, a família do meu pai, para mostrar que a liderança feminina, o empreendedorismo feminino começa da própria família. Porque a minha avó paterna e meu avô, eles tiveram 16 filhos. Imagine, anos 30, criarem 16 filhos. Realmente, tem que ser muito líder, muito empreendedor para lidar com tudo isso. Família da minha mãe, minha avó, a Laíde, meu avô Vicente, eles tiveram já 10 filhos. Mas todas as duas avós, exemplos para mim, foram exemplos de liderança. Elas lideraram bem e conduziram muito bem a formação das suas famílias, dos seus filhos. E aí, eu nasci no interior da Paraíba, meu pai, quando casou com minha mãe, meu pai do interior do Rio Grande do Norte, minha mãe do interior do Ceará, se conheceram, casaram e iniciaram a residência lá em Cajazeiras, interior da Paraíba. Mas logo com os negócios do meu pai e do meu tio prosperando, e eles começaram no interior do Maranhão, na cidade de Bacabal, em 1958. Então, houve a necessidade de levar a família mais para perto. E meu pai escolheu a cidade de Teresina, capital do Piauí. E Teresina é a nossa, eu digo que é a minha segunda casa de nascimento. E lá em Teresina, criei raízes, tive meus 3 filhos, então, família crescendo. E os desafios que eu tive, eu digo o seguinte, eu nunca olhei muito para os empecilhos,
para qualquer tipo de preconceito, porque eu sempre me determinei a fazer. Minha formação é em Economia e Direito, onde eu tive a grande alegria de ter o seu pai como um dos meus professores, né, no meu curso de Direito. Mas logo cedo eu comecei a trabalhar nas empresas da família. E meu pai sempre ali, o meu exemplo do dia a dia, mas a minha mãe exercendo a sua liderança, porque a minha mãe, ela abraçou a construção da família e para que meu pai pudesse, como ela mesma dizia, João não pode ter preocupação para que ele possa conduzir bem os negócios. Mas ela explicava por quê. Porque muitas famílias dependiam dos negócios, das empresas. Então, minha mãe, ela sempre despertou esse olhar para o outro. Então, eu tive no meu pai, na minha mãe, os meus exemplos do dia a dia, mas eu via o quão era difícil, enquanto mulher, ir conquistando. Então, eu entendia naquela época que eu precisava fazer muito mais do que, vamos supor, um homem para que eu fosse vista. E realmente, até dentro das empresas, dentro das lojas, o número de mulheres que ocupavam, bom, primeiro que trabalhavam e depois que ocupavam alguns cargos de liderança era muito pequeno. Mas as coisas foram mudando. Talvez até pela minha permanência na empresa, pelo meu trabalho que eu vinha desenvolvendo, esse cenário foi mudando. E hoje, o número de mulheres que ocupam cargos de liderança dentro da empresa cresceu muito. Também o número de mulheres que fazem parte do quadro de colaboradores. Eu acho que hoje chega perto dos 40%. E, como eu disse, eu não me assustava com nenhum desafio, com nada que viesse ser um empecilho para o meu crescimento profissional. Nisso, eu também, nessa época, eu já tinha meus 3 filhos, fazia os 2 cursos. Então, foi sempre uma jornada muito cheia de atribuições. E eu digo que uma das coisas que pesam até nas decisões, principalmente hoje, para que a mulher aceite algum cargo de liderança, é exatamente, eu não digo dupla jornada, mas tripla jornada, porque a mulher, ela mesmo trabalhando, tendo a sua atividade fora de casa, mas tem as atividades do lar, de filhos, de marido, enfim, que isso só vai somando. Então, eu reafirmo de que eu sempre procurei não olhar para nenhum empecilho, não olhar para nenhum não que eu pudesse encontrar. E eu sempre fui fazendo. E foi essa forma que eu fui conquistando. Muito bom. E isso aqui fica uma reflexão para a você, jovem mulher, que está decidida a entrar no mercado de trabalho, né? Ainda mais no momento atual de que nós estamos vivendo, que além das competências técnicas, das habilidades interpessoais, a tecnologia, os atributos que a mulher já leva em sua naturalidade pelo ser humano que é, isso, o que antes era um olhar de impossibilidade ou até de discriminação, hoje não. Hoje são atributos necessários